A fé dos nossos antepassados. É assim que o texto começa aqui. E é assim que eu quero começar a conversar contigo. Quando a gente fala de fé, eu me lembro dos primórdios. De onde vêm as bases da nossa fé, estruturada na Bíblia em que nós lemos. Então eu tenho que lembrar primeiro de Abraão. Abraão é chamado de o pai da fé. Nino, troca ou mantém? Mantém? Ok. Abraão é chamado de o pai da fé. E ele é chamado de o pai da fé porque lá no começo da caminhada dele, quando Deus falou com ele, ele não hesitou. Ele se levantou e foi. Atendeu ao chamado do jeito que Deus mandou. Então, fé é convicção. Hebreus, capítulo 11, e é um dos livros do capítulo, acho que mais bonito e brilhante desse livro. Hebreus, capítulo 11, é a galeria de heróis da fé. Se fôssemos ler o capítulo todo, nós iríamos passear por vários personagens, cuja história deles, cujo testemunho deles, reverbera para nós exemplos de fé. Quando a gente fala de fé, fé é crer, fé é ter certeza. Deixa eu perguntar aqui a vocês. Levanta a mão assim bem alto para mim. Quem tem certeza que vai para o céu? Certeza. Muito bem. Quem não tem certeza, tem dúvida. Alguns têm dúvidas por aí, não tem? Essas pessoas têm fé? Não. Então todos que entram aqui em Hebreus capítulo 11, nessa galeria, nessas histórias, são pessoas que tinham certeza, convicção. Quando a gente tem certeza, quando a gente tem convicção de algo, as nossas atitudes, elas agem de acordo com a convicção que nós temos. Certo? Certo. Se eu tenho certeza que vou para o céu, desde já eu começo a me comportar como um cidadão dos céus. Se eu tenho certeza que vou para o céu, desde já eu começo a me relacionar com Deus, o dono, o Criador, o que fez aquelas paredes de ouro para eu ir morar lá. Se eu tenho certeza que eu vou para os céus, eu olho para os que estão comigo e eu quero que eles vão para o céu também comigo. Fé é certeza, fé é convicção. E se eu tenho fé, eu me comporto de acordo com aquilo que eu acredito. Aqui nós vamos passear pela história de algumas pessoas tão normais quanto a gente. Abraão é o pai da fé porque ele é um cara fora da caixinha. Ele é fora da curva. Ele é diferenciado. Imagine você estar de boa, no bom, na prosperidade, Deus aparecer para você, um Deus diferente, que ninguém conhecia, te chamar e você se levantar aí. Esse cara é um cara fora da curva, esse cara é diferente. Eu tenho certeza de que muitos de nós não atenderíamos aquele chamado. Abraão atendeu. E por causa dele ter atendido a esse chamado, nós estamos aqui hoje. Olha! Então hoje eu quero falar dos heróis que vieram antes de nós e dos heróis que precisarão vir depois de nós. Fé gera fé. E precisam continuar existindo heróis para se colocar nessa galeria. Quero ler com vocês poucos versículos, o versículo 1, o versículo 2 e depois eu quero avançar com você para o versículo 32, tá bom? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos pelo seu bom testemunho. Avança para o versículo 32. Versículo 32 diz assim: o que mais devo eu te dizer? Não teria tempo de falar,
em pormenores de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas. Estes que pela fé conquistaram o reino, exerceram justiça, viram a realizar as promessas, amordaçar a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, receberam saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra e repeliram o exército dos estrangeiros. Até aqui. Até aqui. Olha de novo. Tem muita coisa dentro de pouquinhos versículos, né? Eu consigo ver... São poucos personagens aqui citados. Não quero compartilhar a história de todos eles com vocês, até porque não daria tempo. O próprio autor do livro de Hebreus disse que não daria tempo de falar sobre tudo isso, eu também sei. Eu tenho o meu tempo ali cronometrado. E eu quero compartilhar com vocês apenas a história de um desses homens citados nesse versículo. Apenas de um. Gideão. Eu falei sobre ele na última quarta-feira do ano, naquele culto bonito que Deus nos proporcionou. E hoje eu também quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 7. Quero ler alguns poucos versículos de Gideão contigo, para falarmos da fé deste homem. Juízes capítulo 7, quero ler o versículo 9 ao versículo 15. Não dá para ler a história de Gideão também toda, são 2 capítulos grandes. Se fosse uma aula de EBD, nós leríamos toda. É muito boa essa leitura. Juízes 7, 9. Quem achou pode se colocando de pé, vamos exercitar um pouquinho. Quem não achou, a gente espera. Juízes, capítulo 7, é o 6º livro da Bíblia, 7º. Vocês estão me ouvindo bem? Tá filé aí? Ok. Juízes 7, 9 diz assim: Ora, aconteceu que, na noite em que o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao acampamento, porque eu o entrego nas tuas mãos. Se, porém, tem medo de descer, vai ao acampamento com o teu servo Fara. Escuta o que dizem, tu então ficarás animado e descerás contra o acampamento. Desceu, pois, com seu servo Fara, até as vanguardas do acampamento. Midian, Ameleque e todos os filhos do Oriente estavam deitados no vale, numerosos como gafanhotos, e os seus camelos eram inumeráveis, como a areia da praia do mar. Gideão veio e ouviu que um homem contava um sonho ao seu companheiro e dizia: Foi assim o sonho que sonhei. Um pão de cevada rolava no acampamento de Midian, atingiu a sua tenda e chocou-se contra ela e fez cair de cima para baixo. Fale assim comigo: de cima para baixo. Todas as nossas vitórias, elas vêm de cima para baixo. Tudo bem. 14. Seu companheiro respondeu: Isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, o filho de Joás, o israelita, e Deus entregou nas suas mãos os midianitas e todo este acampamento, pois a tenda havia caído. Acabando de ouvir a narrativa do sonho e a sua interpretação, Gideão se prostrou e depois retornou ao acampamento de Israel e disse: Homens, de pé, porque Deus nos entregou nas mãos todo o acampamento dos midianitas. Podeis assentar. Hoje foi um dia diferente para mim, não sei se foi para você. Hoje, inclusive, nem era para eu estar aqui. Quem deveria estar aqui hoje é nosso irmão Marivaldo, grandão, como eu gosto de chamá-lo.
mas essa gripe que entrou e saiu, acabou o deixando. Então, de hoje a 15 nós o teremos aqui. A gente faz aquela troca estratégica. E aí, quando ele me ligou de tarde, falou assim: Varão, não tenho como ir hoje. A garganta já não está dando. A gripe de ontem para hoje me derrubou. Eu falei: pronto, tudo bem. Eu fiz o que de costume faço. Ligo para o pastor e pergunto ao pastor se quem vai é ele ou eu. Aí ele falou assim: ó, desde de manhã que eu estava com a impressão que hoje era tu quem ia ministrar. Eu fiz: ok, dá aquele chequezinho na caderneta. Fala: então vamos lá. Essa semana eu tive uma longa devocional sobre Gideão e a palavra já estava pronta. Eu só precisava sentar ali e organizar. Ele disse assim: então vamos lá. Deus preparou toda a trajetória até aqui. Inclusive, Ele te preparou para chegar aqui hoje. Sabia disso? Você saiu de casa para ouvir uma história de fé, uma história de coragem, uma história de bravura, num personagem que eu considero o personagem mais medroso da Bíblia. A história de Gideão não é uma história muito comum. Primeiro, a história dele é uma história que vem na sequência da história da maior juíza que aconteceu na história bíblica. Antes de Gideão ser juiz, vem Débora, profetisa, idosa. Quantas profetisas idosas nós temos na Bíblia? Nenhuma. Uma mulher que idosa foi para a guerra e venceu. Quantas histórias dessa nós temos na Bíblia? A Bíblia, ela é repleta de exemplos incomuns, de exemplos atípicos. Veja, Moisés tinha um trabalho muito peculiar. Tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida. Ele conseguiu fazer isso? Não. Ele conseguiu sair do Egito. E ele percorreu, no caminho ele tinha outro trabalho, que era o trabalho de transcrever o relacionamento de Deus com aquelas pessoas. Deus, quando fez a aliança com o povo, aquela aliança, ela tinha cláusulas. Era como um contrato, onde partes precisavam cumprir para poder receber o seu negócio. E toda aliança antiga, diferente das alianças hoje que são feitas entre iguais, a aliança ela é feita entre desiguais. Mais ou menos assim. Um senhor tem uma quantidade de terras e as terras dele são muitas, ele não consegue trabalhar aquela terra toda. Uma outra pessoa vai até ele e faz um tratado, um acordo, uma aliança. Fala assim: ó, você tem muitas terras, tem um exército, tem soldados, eu não tenho onde morar, não tenho terra, não tenho nada. Eu cultivo a sua terra e em troca você me dá um espaço para eu morar. Se o cultivo for bom, 80% é seu e 20% é meu. Eu também não tenho as sementes para plantar, você me fornece, você é mais rico do que eu. Então um tratado, uma aliança é feito entre desiguais. O senhor que está em cima cede uma parte da terra a ele, garante a ele segurança para viver naquele lugar, então aquela aliança é feita. Ambos precisam cumprir as suas partes, mas toda aliança é feita de quem está embaixo para quem está em cima. À medida que muitas alianças são feitas, e é assim que nascem os impérios e os reinados no período antigo, e as cidades elas vão se formando com essa estrutura, e um líder ele acaba tendo muito poder, porque havia muitas pessoas sobre sua tutela. Pronto. Mas com Deus foi diferente. Deus olhou para um povo que não tinha nada para oferecer a ele e disse: eu quero fazer uma aliança com vocês. Veja que Deus ele faz o caminho inverso de tudo que nós conhecíamos. E Deus ele se dispõe. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, que se aplica a todos nós, é ainda muito maior o poderio de graça que a gente consegue ver nisso. Porque ele olha para a gente e ele diz: vocês mereciam morrer. Vocês estão todos sobre o jugo do pecado. E o preço pela sua salvação você não pode pagar. Eu vou descer, nascer como um humano, pobre, sem nada. Vou morrer, pagar o preço que você não consegue pagar. E eu estou fazendo contigo esta aliança
de graça. Nós chamamos isso da graça, aliança da graça e salvação de Deus com o homem. Muito bonito. E o Novo Testamento ele nos garante que a salvação é de graça e é mediante a fé. Nossa parte do tratado é fé. Então, Deus se dispôs a fazer um tratado conosco, do qual Ele exige da gente fé. No Antigo Testamento, essa aliança, e Moisés entendeu isso, tinham mais cláusulas. Parecia ser mais difícil. E ele escreve, você pode pegar lá o livro de Levítico, Número e Deuteronômio, são centenas de regras para se fazer valer desta aliança. E são regras tão grandes que no Novo Testamento, os apóstolos estão discutindo sobre elas, eles chegam a dizer, nós não conseguíamos cumprir a lei. O povo de Israel não tinha condições de tão densa que ela era. Moisés, quando escreve toda a lei, ela deixa ela bem redondinha e entrega às pessoas. Só que a lei ela não era clara o suficiente por si só. Ela era muito difícil de entender. E à medida que as gerações vão passando, ela vai se tornando mais difícil, porque ela precisa, os contextos sociais mudam. Já não é mais aquele povo que estava no deserto, agora é um povo que já está dentro da terra prometida. E eles tinham dificuldade de cumprir a lei que Moisés deixou. Moisés ele comete um acerto estratégico. Ele faz um discípulo para que esse discípulo que andou com ele consiga julgar o povo e resolver as diferenças que eles tinham. Como assim, Ramon? Inclusive Moisés precisou fazer isso. Josué se senta à porta da cidade. Na lei está escrito que tem um ditado brasileiro que a gente fala, como é que a gente fala? Aquilo que a gente acha, eu não consigo lembrar do ditado, mas o achado não é roubado, é alguma coisa nesse sentido. Mas a lei do Antigo Testamento dizia que não. O que você achou não é seu, não. Com algumas ressalvas. Na lei estava escrito assim, ó. Vou dar um exemplo prático do nosso ponto de vista. Tem uma praça aqui. Existem algumas pessoas sentadas em um banco. Você está vindo de longe caminhando, a uns 20, 30 metros de distância. Aquelas pessoas se levantam e saem e entram numa casa. Você senta naquele banco e tem uma carteira cheia de dinheiro. Pergunta, aquilo que você achou te pertence? Não. A lei de Moisés diz de que o perdido, o objeto perdido, se você sabe de quem pertence, ele não é seu. Nós chamamos isso de honestidade e integridade. São valores cristãos que nós mantemos até os dias de hoje. Só que aí em Israel, e Deus quando vai falar com os profetas vai falar assim, ó, vocês são de duro coração. Vocês são pessoas difíceis de resolver as coisas. Por quê? Porque em Israel eles tinham dúvidas do tipo, já que as propriedades, os terrenos das pessoas, e as pessoas precisavam viver daquilo que elas plantavam e cultivavam e dos animais que tinham dentro da sua própria terra, não existia supermercado, não existia indústria, não existiam ruas pavimentadas, não existiam muros e não existiam cercas. Meu terreno era daqui até ali, eu sabia no olho até onde era o meu terreno. E o seu era do outro lado. Aí no teu terreno tem um pé de manga e no meu também. E tem um caminho no meio do terreno. Um caminho, uma passagem, uma rua pequena, estreita. As mangas caem ali. Pergunta. E essa é uma pergunta, inclusive, importante para o judeu. Essa pergunta é registrada nos livros judaicos do período de Esdras, lá no período da Babilônia, do exílio babilônico. As frutas que caem entre um terreno e outro são de quem? Se um terceiro que está passando por ali passa e coleta, lá no chão, é achado, não é achado? Aí Moisés vai dizer, não é de quem está passando não. Aquela fruta ali, ela tem um dono e você não tem o direito de pegar. Hoje o que é que a gente fala? Se caiu do lado de cá do muro, é meu. Se caiu do lado de lá, é do outro. A gente resolve ao jeitinho brasileiro essas questões. Mas o judeu é um povo de coração duro, um povo difícil de se conversar sobre essas questões.
E aí você pega lá no Talmud centenas de páginas discutindo no detalhe se a cor da azeitona for parecida com a árvore que está do lado de lá, você não tem direito por isso, isso, isso. E são tantas regras e mais regras que a gente olha para o judaísmo e diz assim, misericórdia, como é que alguém consegue viver ou se relacionar bem com seus vizinhos? De tantas regras que ele tem. E olha que eu estou falando sobre as muitas regras que eles colocam em cima de um capítulo do livro de Deuteronômio. Quando as questões são outras e são questões morais, as regras são ainda maiores. E Moisés, entendendo que aquelas discussões iriam existir, porque Moisés passou por isso. O texto diz que em um certo momento ele se coloca a resolver as questões e as dissoluções, porque chegava-se para o líder, olha, eu e ele estamos com um conflito aqui. Eu acho que é dessa forma, o outro acha que é dessa. Se vai ao líder para resolver. E Moisés, o que é que ele faz? Ele faz para depois dele Josué, um discípulo para resolver os conflitos entre as pessoas. Josué comete um erro estratégico. Ele não faz um líder para depois dele. E aqui nós entramos no livro de Juízes. O livro de Juízes é exatamente isso. As pessoas, elas estavam sem governo. Não existia quem fosse líder por eles. Então, de época em época, Deus levantava no meio do povo um homem ou uma mulher para julgar as causas e resolver os problemas que eles tinham entre eles. O livro de Juízes é exatamente sobre isso. E Gideão, levantado juiz, nesse texto que nós lemos, ele vem num momento muito singular. Porque antes dele, Deus tinha levantado uma profetisa, uma mulher que ficava no deserto, no meio do nada, e as pessoas iam até ela resolver os seus conflitos, iam levar as suas questões, as suas dúvidas, os seus entrames. E quando Débora morre, há um período de 40 anos em que o povo fica sem líder nenhum. 40 anos sem ninguém colocar ordem na casa. 40 anos. Abraão, nosso pai da fé, ele teve 8 filhos. A gente lembra do conflito entre Ismael e Isaac, mas depois que Sara morre, ele vai lá e faz mais 6 filhos. E os seus 6 filhos, junto com Esaú, é de onde vêm os povos árabes. Nessa época, o penúltimo filho de Abraão, que olha para o seu pai e diz assim, não, as promessas que Deus fez a Abraão também valem para nós, Midian, dele vêm os midianitas. Os midianitas é um povo que estava além do deserto e que agora olham para a terra prometida e diz, dessa terra também é nossa. Nós também queremos parte aqui. E os midianitas, no capítulo 5, 6 e 7, o texto diz que eles faziam o seguinte, eles juntavam todos os outros descendentes dos outros filhos de Abraão e do outro filho de Isaac, de Esaú, no caso, e eram tão numerosos quanto um gafanhoto. Hoje nós temos, pela contagem, são 16 povos árabes diferentes. Os historiadores vão dizer que nessa época já eram 9 povos diferentes. Então era um povo que andava no deserto, além de Israel. Hoje se povoa até os confins da Ásia e norte da África. É um povo que é numeroso, mas que olha para Abraão e diz, nós também queremos parte na terra prometida. E os midianitas, eles usam uma estratégia de guerra. O povo em Israel plantava, e antes que ficasse maduro e estivesse próximo de colher, eles vinham com seu exército e passavam por cima de toda a plantação. Fizeram isso por 7 anos. 7 anos eles subjugaram o povo de Deus para que eles ficassem fracos. Para que eles não tivessem como ganhar força, ganhar corpo. Para que eles minguassem e ao invés de prosperar, empobrecessem. Eles obrigaram o povo de Deus a sofrer por um período muito longo. E neste ano, no 7º ano, no ano em que Deus resolveu pôr um fim a essa questão,
O texto diz que havia um homem malhando trigo no lagar. A história de Gideão, ela começa com um homem que tem tanto medo. Lagar é um moinho de pedra grande, onde você coloca a azeitona, esmaga ela, gira, para poder sair o azeite. Ele tem tanto medo que ele pega o trigo que é para ser colocado do lado de fora. Você tem que bater o trigo para cessar ele e tirar os frutos. Ele tem tanto medo de que os midianitas passem por dentro da propriedade dele e destrua tudo que ele tem, que ele pega o trigo, pouquinho a pouquinho, coloca dentro do lagar, fecha a porta e fica ali correndo risco dentro daquela poeira. Dos personagens bíblicos que nós lemos, acho que esse é o mais medroso que a gente vê. E o momento em que Deus o levanta é o momento em que o povo está mais sofrido. É o momento em que eles olham uns para os outros e dizem: o que é que a gente vai fazer? Quem vai nos liderar? Deus nos esqueceu. E quando o anjo vai ter com Gideão, a primeira fala de Gideão com o anjo é: Deus não se importa mais conosco. Deus nos abandonou. Nos abandonou. Talvez esse seja o sentimento mais triste, talvez doloroso. Mas quantas vezes nós não já nos sozinhos, dentro do nosso lagar, trancados no banheiro, ali, ou na cama à noite, quando todo mundo já foi dormir, enfiado com a cara no travesseiro, a gente tem aquela sensação e aquele peso dentro do nosso coração em que a gente diz: não é possível as coisas estarem assim. A única resposta que a gente tem é: Deus nos abandonou. Onde está Deus? Ele não entende. Ele não entende. Após os 40 anos em que Débora esteve a ausência do último juiz, da última juíza, o povo deixa de se voltar para a lei de Deus, e na aliança que Deus fez, Ele colocou cláusulas. E nós temos um texto maravilhoso lá em Deuteronômio, onde Deus propõe as bênçãos da aliança. E Ele diz assim: se vocês, meu povo, me obedecerem, ouvirem os meus mandamentos, ouvirem os meus estatutos, eu vou abençoar vocês como nunca ninguém na terra foi abençoado. As pessoas vão procurar vocês para perguntar o que é que está acontecendo aqui. Sabe quando vem gente, olha e diz assim: como é que pode uma igreja sobreviver há tanto tempo num bairro tão perigoso? Como é que pode um povo prosperar quando tudo está ao caos? E Deus disse, Ele garantiu isso lá na aliança dele. Ele garantiu a nós bênçãos, as bênçãos da aliança. No mesmo capítulo em que Deus dá as bênçãos da aliança, Ele dá as maldições da aliança. Ele diz assim: mas cuidado, se vocês me desobedecerem, virarem as costas para mim, sou eu quem vou punir vocês. Vou mandar com que os estrangeiros passem por cima das suas plantações. Estava lá. Gideão não se lembrava disso. O coração dele estava esquecido. Ele está ali malhando o trigo no lagar, achando que Deus o abandonou, quando Deus está dizendo: não. Foram vocês quem levantaram postes de ídolos, foram vocês quem abandonaram a minha lei. E ele faz provas de Deus. Mas quando ele faz provas de Deus, Deus também faz provas com ele. Gideão queria saber se era Deus mesmo que estava falando com ele. Mas Deus queria saber se ele estava disposto a exercitar a fé. Deus olha para Gideão: Gideão, tem uma tarefa para você. E antes de que Deus dissesse qual era a tarefa, Gideão faz uma coisa que eu considero a mais importante para um homem ser um líder e exercitar a fé. Gideão faz assim: se tu tem parte mesmo comigo, se tu és Deus, se é Deus mesmo que está nesse negócio, fica aí que eu vou preparar uma oferta, fica aí que eu vou preparar um holocausto e volto.
No momento em que Deus apareceu para Gideão, Gideão se lembrou de uma coisa. Eita, a lei de Deus diz que eu não posso me apresentar a Deus de mãos vazias. Moisés, quando escreveu a lei, deixou claro que chegar diante de Deus com as mãos vazias é ofensivo. Você sabia que Deus considera ofensivo se apresentar a Ele sem um holocausto? E aí Gideão se lembra disso. E ele diz, deixa eu fazer um holocausto primeiro, depois tu me diz o que é que tu queres de mim. E Gideão vai lá, mata, prepara o holocausto e entrega. Inclusive é uma oferta muito parecida com a que o profeta Elias vai vir fazer lá na frente. Após ele entregar a sua oferta, Deus dá a ele duas tarefas. Duas. Bem simples. A primeira, derrubar o poste do ídolo. Deus não aceita a continuação no trabalho com ele quando há coisas incompletas lá atrás. Gideão, a gente só começa a conversar depois que você derrubar o altar a Baal. E Baal não significa Deus. Baal não significa Senhor. Etimologicamente, Baal significa dono. Dono. E Yahvé, ou Jeová, significa Senhor. Veja que aqui nós temos dois princípios religiosos bem diferentes. Deus, quando se apresenta para nós, Ele diz, eu quero ser o seu Senhor. Você continua tendo livre-arbítrio. Você vem por escolha. Baal, quando olha para aquele povo, diz, eu quero ser o seu dono. Toda relação de domínio, Deus costuma abominar. Deus não fez o homem, por exemplo, para subjugar e dominar a mulher. A fez para ser a sua auxiliadora. Babel, Torre de Babel. O que é que eles queriam? Queriam ficar famosos e dominar sobre outros povos. Criaram os primeiros escravos da história. Deus foi lá e derrubou, interviu. Deus, ele não gosta de relações de dominação. Ele se apresenta como nosso Senhor. Ele respeita as nossas decisões. Por que ele respeita as nossas decisões? Porque ele procura adoradores. E para ser adorador tem que vir de dentro para fora. Tem que ser genuíno. Tem que ser algo que eu queira participar, que eu queira fazer. Então Deus olha para Gideão e fala, a gente começa a conversar, Gideão, mas antes, corta a relação com Baal e depois faz um altar para mim. A gente se lembra do Gideão que foi com 300 homens para a guerra. Mas eu quero te lembrar de um Gideão que primeiro derrubou o altar. E depois foi se colocar aos pés de Deus. É como quem diz, volta e resolve. Depois a gente avança. Gideão não podia ser juiz. Gideão não podia ir para a guerra. Gideão não podia liderar o povo se ele não cortasse o altar, a relação que ele tinha com Baal. Só que Gideão é medroso. Ele tinha uma tarefa para fazer, sabe o que é que ele faz? Eu faço, Deus, mas eu faço no meio da noite, quando todo mundo estiver dormindo. Ele é que nem a gente. Se todos ali eram idólatras, o altar não era dele, era do pai dele. O que é que Gideão faz? Mas vou na calada da noite. E aí o texto diz que ele pegou 10 homens, ele sabia que não ia conseguir sozinho. Pegou 10 homens, derrubou o altar de Baal, derrubou o bosque que estava ao redor do altar, para que todos, quando acordassem, tivessem ampla visão do lugar e vissem o altar derrubado. Subiu a colina, construiu um altar para Deus, preparou um holocausto e fez. Quando todos acordaram e viram aquilo no primeiro raiar do sol, quem fez isso? Era óbvio. Em poucas arguições descobriram que tinha sido Gideão. Gideão, que antes é o mais pobre, o menor da sua casa, por um pequeno ato de fé, numa época onde ninguém tinha fé nenhuma.
numa época onde haviam se esquecido de Deus, um ato de fé foi suficiente. Primeiro vão tentar matá-lo, e o seu pai interrogam ao pai de Gideão: traga Gideão para cá para podermos matá-lo. E o pai de Gideão responde assim, eu acho muito interessante: ele não derrubou o altar de Baal, que Baal se levante e vá lutar com ele. E então mudam o nome de Gideão para Jerobaal, que o homem que confrontou a Baal. E esses homens que antes queriam matar Gideão somem. Fale assim comigo: um ato de fé. Fale com gosto. Um ato de fé é suficiente para Deus fazer valer uma geração de Gideões. Um ato de fé. Na sequência do texto tem uma mudança muito grande, é muito rápido. De um versículo para o outro. Os homens que queriam matar a ele por ter destruído o altar de Baal somem. E Gideão agora já não está mais malhando trigo no lagar, não. Ele toca a trombeta e manda chamar todos os homens de guerra. Que agora todo mundo está corajoso. Precisou só de um ato de fé e todos se levantaram. Tem tanta gente que está observando a gente. Tem tanta gente que está observando Ebenezer. Tem tanta gente que fica ali com medo, escondido. Mas na hora que se levanta um com fé, vem todo mundo. Você já parou para pensar em quantas pessoas o seu testemunho, a sua fé, inspiram essas pessoas a continuarem na caminhada? A gente não tem noção, a gente não faz ideia. São centenas, se não milhares. O alcance da nossa fé é numa proporção surreal. Um ato de fé de Gideão levantou um exército de homens onde não tinha nenhum guerreiro. Gideão, ele faz outras coisas interessantes na sequência do texto. Ele faz mais 3 provas com Deus. Mais 3. Deus já tinha mandado, agora tinha homens com ele, só que ele ainda estava com medo. Ele faz mais 2 provas com Deus lá do orvalho, uma num dia, outra na outra, e Deus responde a todas as 2. E aí Deus faz uma coisa interessante. Deus fala assim com Gideão: agora que existem 30 mil homens com você, agora que eu já te dei coragem, te dei homens valentes, te dei um exército para liderar, agora nós vamos nos levantar contra os midianitas. Vamos fazer essa guerra e vamos vencer. Gideão disse: então vamos. E Deus diz: mas calma. Faz o seguinte, vai no meio dos teus homens e pergunta lá a eles, quem está com medo aqui? E o texto diz que 20 mil dos homens estavam com medo. Aí Gideão mandou todos eles embora. Dos 30 mil ficou 10. Vixe, ficou difícil agora. Se antes nosso exército já era pequeno e a gente estava indo por fé, agora o nosso exército é menor. E aí Deus fala com ele: ainda tem gente demais, Gideão. Para que vocês não fiquem orgulhosos e achem que essa vitória foi dada através de vocês, vamos fazer mais uma coisa. Leva os homens até o ribeiro da água e manda eles beberem água. E observa, os que se abaixam para beber água com pudor, do jeitinho certo, faz aquela conchinha na mão e bebe, fazendo biquinho, esses tu manda de volta para casa, que esses eu não quero não. Mas aqueles que não se dobram as pernas, que pega água e lambe que nem cachorro, eu quero esses, Gideão. Deus escolheu os mais estranhos, os mais incomuns. Deus escolheu os que não tinham para confundir os que tinham. E no Novo Testamento ele diz que usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, ele não precisa de mão de obra boa, não. Ele precisa de gente corajosa e disposta. Disposta. E então, aqueles 300 homens que sobraram foram suficientes
para sem espada nenhuma vencerem aquela guerra. A nossa guerra, ela não é nossa. O texto que nós lemos, do capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 15, é o exato momento antes da guerra. Gideão ainda está com medo, ainda está vacilando. Só que Gideão, ele faz uma coisa interessante que a gente aprende nas técnicas de liderança. Quando ele está com medo, ele não fala para ninguém. Quantos dos homens dele souberam que ele estava fazendo prova com Deus? Nenhum. Todas as provas com Deus que ele fez em segredo. Ele fez em silêncio. Jesus, ele fala a mesma coisa. Ele fala assim, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Deus te recompensará. Nosso presidente do corpo diaconal, Valdino, ele fala a mesma coisa, só que ele fala de jeito diferente. Ele fala assim, a gente precisa proteger os nossos líderes. Gideão, quando estava com medo, quando estava vacilando, quando tinha dúvidas dentro dele, sabe o que foi que ele fez? Ele fechou a tenda dele, entrou, foi falar com Deus. Deus, deixa eu fazer uma prova aqui contigo, aqui, só entre a gente. E aí Deus fala com ele assim, vai, segue o teu servo Faro. E quando ele fala segue o teu servo, quer dizer, no meio da noite, bota uma roupa assim, cobre a cabeça e vai no meio dos servos e ouve o que é que eles estão falando. Os homens de Gideão, ao ver aquele pequeno ato de fé lá no começo da história, têm mais fé do que ele. É interessante isso. E é uma coisa que só pode ser produzida no Evangelho. Homens vacilantes, com medo, por causa de pequenos atos de fé, produzem no outro mais fé do que o que ele tem. Isso só acontece no Evangelho. E Paulo, ele quando escreve sobre isso, ele escreve assim, é de fé em fé. Porque a fé que eu tenho, ela pode ser pouca. E como Jesus disse, pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas aí a gente coloca ela para fora em atitudes. E aí nasce fé no outro, que é maior do que a que eu tinha. E os homens que vão com Gideão, eles são mais corajosos, eles têm mais fé por causa de pequenas coisas que ele fez em público e por causa da intimidade que ele construiu em segredo. E a nossa caminhada, ela é exatamente assim. E eu quero terminar com uma pergunta. Qual é o tipo de homem que Deus quer? Qual é o tipo de homem que agrada a Deus? Porque nós lemos em Hebreus 11, homens, e Gideão está ali do lado de Débora, do lado de Sansão, do lado de Davi, na mesma linha inclusive que Davi, como os grandes homens de Deus. E ele é tão normal quanto eu e quanto você, ele é tão medroso quanto eu e quanto você. Ele precisa se colocar de joelho, orar e falar com Deus pelo menos 8 vezes em apenas 2 capítulos. É uma trajetória tão pequena. E a gente acha que se constrói varões de coragem ou mulheres de perseverança e fé e oração de um dia para o outro. Mas não. É com muito joelho no chão. Esses homens, eles tiveram uma coisa que talvez nós não tenhamos tanto. E por um motivo muito simples. Eles falavam direto com Deus e Deus abria a boca e falava direto com eles. Quando Deus propôs a aliança a Moisés, o que Deus estava propondo era um tratado de relacionamento, diferente dos senhores feudais. Deus propôs toda aquela aliança por um motivo muito simples, porque Ele queria se relacionar com aqueles homens e com aquelas mulheres. Deus, Ele nos propõe a nova aliança, a graça, através de Jesus Cristo, porque Ele quer se relacionar comigo e com você. E relacionamento é comunicação. Quando Gideão não sabia o que fazer, ele foi perguntar a quem? Sabia, ele foi perguntar a Deus.
Quando eu não sei o que fazer, eu vou perguntar a Deus. O nome disso é oração. E aí Deus me responde na sequência. Ele fala. Só que 90% das vezes que ele fala através do que ele já deixou dito. A gente chama isso de devocional ou leitura da Bíblia. Então a gente tem acesso. Se você quiser ouvir a Deus todos os dias, eu sei que é redundante dizer isso, mas é só abrir a Bíblia e ler. E tenha certeza de uma coisa, Ele vai falar com você. Qual é o tipo de homem que Deus se agrada? Qual é o tipo de homem que Deus quer? Talvez a resposta esteja lá em 1 Coríntios, quando Paulo escreve assim: homens que aceitam a promessa de Deus. Mas que promessa, Ramon? Aquela que olhos nenhum viram, que ouvidos nenhum ouviram, e que sequer chegou a passar pelo coração, pela imaginação de qualquer um de nós. Homens que aceitam a promessa para vivê-la, porque fé é certeza, certeza de coisas que nós não vimos, e melhor, por que não dizer, certeza de coisas que ninguém nunca viu, certezas de coisas que ninguém nunca ouviu, certezas de coisas que ninguém sequer imaginou. Os planos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos, porque nós não conseguimos ver o que Deus quer pra gente. A gente tem que aceitar. E semana passada eu ouvi eu quero encerrar por aqui. Eu ouvi um pregador, ele estava falando alguma coisa do tipo: nos momentos mais difíceis da minha vida, o que me fez continuar na minha caminhada, na minha trajetória de fé, foi me lembrar das promessas que Deus havia feito para mim lá atrás. E eu fiquei pensando, poxa, é verdade. Se a gente não se lembrar das promessas de Deus, se a gente não se lembrar dos tratados de aliança que Ele fez conosco, a gente não continua, a nossa fé minua. E eu vim aqui hoje te lembrar, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Daqui hoje vão sair pessoas corajosas. Daqui hoje vão sair homens e mulheres que não vacilarão. Talvez que vão, em segredo, colocar o joelho no chão e fazer as suas provas, momentos de intimidade com Deus, mas que vão ter certeza de que Deus estará sempre conosco e que todos os nossos dias nós vamos poder dizer: Ebenezer,